Hey, tudo beleza com vocês? Em 2004, Jesus foi eleito o maior ícone negro de todos os tempos pelo jornal New Nation, o que levou a um debate sobre a cor de sua pele. Apesar de as representações comuns nas culturas ocidentais do Jesus loiro, de olhos azuis e visual hippie, todas as evidências apontam para o fato de que Jesus não poderia ter sido de extração escandinava e certamente era um irmão negro, disse o jornal. Nos estudos, Jesus, Yeshua e Yahushua é uma farsa. Prova que ele é apenas um ídolo que os judeus plagiaram de várias mitologias pagãs e puseram em um livro que eles mesmos escreveram, o Novo Testamento, que não é um livro sagrado, pois não foi inspirado pelo Altíssimo. Leia o estudo Por que não acredito no Novo Testamento. Então, por que os arcossólios, afrescos e mosaicos das igrejas e capelas e as Bíblias antigas exibiam a imagem de um Jesus, Yeshua, Yahushua, negro? Porque os antigos hebreus eram negros e todos sabiam disso. Então, para dar crédito à sua mentira, eles tiveram que apresentar uma imagem que estivesse de acordo com a aparência física dos antigos israelitas. A história confirma que os hebreus eram negros. Por isso, algumas das mais antigas imagens de Jesus, Yeshua e Yahushua, mostram-no como um negro de pele bem escura. A pintura foi encontrada em 1921 na parede do lado externo da câmara batismal da sinagoga Dura Europos, no rio Eufrates, na Síria moderna. Este afresco do Bom Pastor acima foi encontrado no teto da capela de Lucina, na catacumba de Calistus, em Roma. Este afresco de Jesus, Yeshua e Yahushua entre os apóstolos está em um acossólio da cripta de Ampliato, nas catacumbas de Santo Domitila, em Roma. As catacumbas de Domitila datam do 2º ao 4º século. Esse mosaico é do 6º século e mostra um Jesus de pele muito escura. A imagem é de uma igreja em Roma, a data de 530 depois de Cristo. Esta imagem etíope é do século 17 ou 18 e retrata um Jesus, Yeshua e Yahushua, de pele negra e cabelos crespos. Esta imagem é bem mais recente, do ano de 1960. Esta Bíblia de 1611 mostra imagens dos hebreus negros: Adão e Eva, Adão e Shavá, Moisés, Moshe, Josué e Yahushua, Gideão e Gidom, Davi, Daniel, Zacarias, Maria, Miriam, Pedro, Paulo, os mártires, os profetas, os santos. Como se pode ver, nessa Bíblia de 1611, até mesmo as Bíblias corrompidas retratavam os hebreus como um povo de pele negra. Até então, o Mashiach, não sei se é assim que se pronuncia, nunca fora chamado de Jesus. Nem os israelitas eram chamados de judeus. Até mesmo porque o idioma original das escrituras é o hebraico e não existia a letra J. Também não existe a letra J no aramaico, grego ou latim. E antes da Idade Média, essa letra não existia no alfabeto inglês, português e nenhum outro idioma. A verdade é que o Maquiaque, acho que é esse o nome, que os israelitas aguardavam e continuam aguardando, porque, como eu já expliquei, ele não veio ainda para os judeus, nunca foi chamado de Jesus, nem de Yeshua, nem de Yahushua, e sim de Yah, justiça nossa. O povo israelita é composto de 12 tribos e nenhum deles era chamado de judeu. O quarto filho de Jacó, se chamava Yahudá, Judá, e seus descendentes eram chamados de Yahudim. E em português a palavra correspondente a Yahudim é judaitas e não judeus. Os povos antigos nunca viram israelitas brancos, nunca chamaram os israelitas de judeus e nunca conheceram um povo chamado judeu. O povo que é hoje chamado de judeu era chamado de Edomita, porque são descendentes de Esav, Edom. Então nós temos 3 categorias de judeus: Edomitas, Edomitas sefaditas, não é safaditas. Eram descendentes de Edom e Saul. São os que dominam o cinema, música, economia, educação, televisão, saúde, alimentação, guerra, enfim, a economia mundial. Temos os judeus Ashkenazim, descendentes de Jafé, não são descendentes
de Jacó, então não são israelitas. Portanto, os asquezim são europeus. Os verdadeiros israelitas foram capturados e trazidos para o Oriente, como escravos em navios negreiros, durante o tráfico transatlântico. E, quando chegaram aqui, seus nomes verdadeiros hebraicos foram substituídos por nomes ocidentais, cristãos, judeus, e foram proibidos de manter a sua crença. Eles não tinham acesso nem às Bíblias corrompidas, porque era proibido ensinar ou ler Bíblia para escravos, pois os planos do inimigo era fazer com que o povo esquecesse sua origem, sua cultura, para que sua verdadeira identidade fosse apagada, esquecida. Imagine se os escravos pegassem a Bíblia de 1611 e vissem que os seus antepassados que estavam na Bíblia. Isso estragaria os planos dos seus opressores. Jamais esqueceriam daí a sua origem israelita. Isso sem falar que Jesus, Yeshua e Yahushua do Novo Testamento, que eles, como verdadeiros israelitas, sabiam muito bem que o tal Jesus nunca existiu, que não era o Mashiach, e que toda a história em torno de Jesus era uma farsa. Os escravos cantavam canções que falavam de Iá, de Moshe, do cativeiro da Babilônia e de diversas coisas que aconteceram muito antes da suposta vinda de Jesus, Yeshua e Yahushua, mas nunca falavam dele. Qual a razão dos israelitas lembrarem de coisas muito mais antigas e esquecerem de mencionar Jesus, Yeshua e Yahushua, se ele foi alguém tão importante, o Messias, o Salvador, e que era muito mais recente do que as coisas antigas que eles falavam? Ou seja, tudo que o Novo Testamento fala a respeito de Yeshua, Jesus, é mentira. Toda essa farsa de retratar os hebreus com aparência europeia e chamar os israelitas de judeus ganhou força com a supremacia branca. As imagens dos hebreus negros foram retiradas de circulação, enquanto as imagens dos hebreus brancos foram divulgadas em larga escala, assim como a palavra judeus e a palavra Jesus. Veja o pintor alterando as imagens. Esses são esboços de Cesare Borgia, feito pelo famoso pintor Leonardo da Vinci. Da Vinci criou a imagem de Jesus baseando-se na figura de Cesare Borgia, e essas imagens foram divulgadas que acabaram sendo aceitas como se isso fosse realmente a aparência física do Mashiach. Mas agora o conhecimento está se multiplicando. E mais uma vez isso entra em contradição com o ataque do Feliciano aos negros. Lembram? Disse que a África é um local amaldiçoado por Noé e que na verdade o continente africano foi amaldiçoado pelos brancos. Com essa história a gente começa a perceber mais ainda o caráter do Feliciano, que é duvidoso e questionável o tempo inteiro. Que tá aí, Feliciano, o Deus dos hebreus, dos israelitas, como vocês falam, não era branco, era negro. Galera, fiquem bem, beijos, até mais, valeu!